Saudações, querido Ivan. Saudações, como é que tá, Virgílio? Tudo E bom? aí, como é que está tudo? Vamos voltar aí às nossas atividades. É isso aí, né? Segunda temporada, vamos em frente. Muito bem. E vamos lá continuar com nossos temas ativos, evidência na prática clínica e de temas assim que estão diretamente relacionados com a nossa prática no dia a dia, né, Ivan? Esse é o nosso papel. Com certeza, com certeza. Eu acho que é difícil a gente se manter atualizado, né? Muitos de nós não têm acesso, né, fácil a artigos científicos, é trabalhoso, oneroso demais, às vezes a gente ir atrás dessa evidência, né? Existe uma latência grande para essas evidências chegarem, né, na prática clínica. Isso depende de uma série de fatores e veículos, né? Então, nós estamos aqui, então, tentando ajudar nessa facilitação, né? E, com certeza, tomara que o nosso papel seja efetivo aí, né? É isso aí, é isso aí. E hoje, né, como não poderia ser diferente, né, a gente vai discutir, né, Ivan, um tema que é super precioso, né, para nós dois, objeto dos seus estudos, objeto dos meus estudos, né, nesse intervalo aí de mergulho dentro da geriatria e gerontologia, que é a sarcopenia. É um tema que é amplamente estudado aí desde final da década de 80 com Irving Rosenberg, né, com múltiplas condições, definições algumas vezes confusas, definições associadas a conceitos epidemiológicos, de pesquisa, mas como é o nosso dia a dia, como é que é isso na prática, né, Ivan? Como é que nós vamos analisar e como nós vamos dividir com os nossos pares o que nós fazemos no nosso ambulatório, nos nossos consultórios, e de que maneira a gente atua, talvez, né, Ivan, em grandes 4 a 5 grandes áreas daquilo que a gente vai conversar hoje, e como sempre a gente vai fazer esse bate-bola, né? Vamos falar um pouco sobre definição na prática, vamos falar sobre os aspectos e os impactos na saúde, né, do nosso idoso, esse diagnóstico, né? Como é que a gente faz esse diagnóstico no dia a dia, na nossa prática, esse tratamento, né? Acompanhamento da equipe multiprofissional e nosso olhar em conjunto, como é que a gente dá seguimento a esse cuidado, né, Ivan? Eu acho que eu começo te perguntando, né? Como é que a gente define sarcopenia, Ivan? Como é que isso se comporta? Muito bem, isso é uma questão importante, até porque eu me lembro bem, na época desde a graduação, a gente usava falar sarcopenia quando se referia a um envelhecimento fisiológico do aparelho muscular, né? Então, a perda da fibra muscular e muitas vezes até da força muscular era tido como uma sarcopenia, né? E eu lembro que isso era muito enraizado, principalmente ainda nos livros textos no começo dos anos 2000. A grande questão é que isso foi se aprimorando, essa definição, e hoje a sarcopenia ela pode ser classificada como eminentemente como uma doença, né? Se a gente for ver bem, a sarcopenia hoje em dia ela acaba tendo aí uma codificação de doença, né? Ela está no CID-10 agora, CID-11, né? Desde fevereiro, né? E ela é codificada como M62.84, né? Isso desde 2019 ela é reconhecida então como uma doença. E como doença, né, obrigatoriamente a gente tem que assumir uma definição operacional, né? E a definição, a melhor definição operacional, talvez ela foi muito reforçada, né, no consenso europeu, na atualização, né, do consenso europeu, né, na sua segunda publicação, né, em 2010 ela surgiu, e a segunda publicação, basicamente 10 anos depois, ela solidificou essa definição, e que se entende, então, que a sarcopenia seja um problema, né, de um envelhecimento acelerado do aparelho muscular, e que ele resulta, então, numa perda da massa muscular, da força muscular, e, em casos mais graves, da performance, ou do rendimento muscular, ou seja, da funcionalidade do músculo. Vamos fazer uma analogia para um comprometimento cognitivo leve que evolui para uma demência, né? Então, o comprometimento cognitivo leve, você tem algo mensurado em termos cognitivos, você tem uma queixa do paciente que é corroborado por pessoas que estão lá assistindo essa pessoa, e, no mínimo,
algo em termos de disfunção de atividades diárias, algo leve, bem leve. E que quando o paciente, então, cruza para uma demência, quer dizer, uma coisa muito mais grave, a disfunção é muito maior. Então, a sarcopenia ela pode ser vista como uma sarcopenia em dois níveis, né? Um primeiro nível em que você tem perda de força muscular e perda de músculo, e um segundo nível grave em que você tem também uma perda de performance. Por exemplo, em termos práticos, é aquele paciente que, por exemplo, no dinamômetro, você vai ver uma força de preensão manual ruim, você mede, por exemplo, na densitometria corporal, vê a massa muscular, a massa baixa, né? Você tem a definição de sarcopenia, e aí você faz um teste, por exemplo, de velocidade de marcha cronometrada e você vê que o paciente está lentificado. Então, quer dizer, o paciente realmente tem uma performance ruim, né? E seria uma sarcopenia grave. Então, essa seria a definição que a gente assume hoje em dia. Não, e é interessante, né, Ivan, porque essa construção, volto a dizer, desde o final da década de 80, em especial nas observações iniciais, né? A gente vê os trabalhos de Baumgartner lá no início, depois da década de 90, 93, 96, e como que essa construção vem sendo elaborada, e como você bem citou, né, no European Working Group on Sarcopenia, que em 2010 eles agregavam as informações de forma muito mais concreta nesses três campos. E agora, né, corroborando isso que você acabou de dizer, a força e a massa muscular. A grande questão, né, Ivan, para essa definição é que a gente precisa de uma tomada de ação. Primeiro, claro, né, todo profissional que lida com idoso ele tem que pensar em mensurar a sarcopenia, para que a gente possa verificar. O que você diz aí para a gente? A gente rastreia isso ou a gente sai de cara fazendo o diagnóstico? Como é que funciona isso? Essa é uma pergunta frequente também que você encara, eu encaro, né? Que, bom, primeira questão que as pessoas sempre perguntam, né? Essa questão de será que vale a pena eu rastrear alguma coisa? Afinal de contas, a gente tem tantas controvérsias, né? Dentro da geriatria, da gerontologia, né? Talvez alguns exemplos seja rastrear a depressão, né? Um outro exemplo contrário seria não ter uma evidência sólida para rastrear a cognição, por exemplo, em termos populacionais, né? Eu estou dizendo, não em casos específicos, né? Mas se a gente olhar para o que a gente tem hoje, se a gente ponderar, eu acho que valeria a pena a gente rastrear a sarcopenia. Eu vou talvez dar uma justificativa epidemiológica, né? Se a gente olhar os estudos, eu vou citar aqui, por exemplo, uma meta-análise do Mayhill, que foi publicada na Age and Aging em 2019, né, para quem quiser verificar, essas referências vão estar disponíveis, né, nos nossos canais. Ele mostra uma variabilidade enorme na prevalência da sarcopenia em diversos estudos populacionais, ambulatoriais, por exemplo. Mas o que chama a atenção é que, apesar de ter uma alta variabilidade, você tem uma taxa mínima de prevalência de 12%, né, e uma máxima de 40%. Então, vamos pegar a mínima, 12%, basicamente é 1 a cada 10 idosos, né? E isso é uma prevalência equiparada com uma depressão maior no ambulatório, por exemplo, específico de geriatria. Então, eu acho que se a gente for rastrear a depressão, e a gente já tem hoje uma evidência, obviamente, sólida, né, temporalmente falando, muito maior, né, de pesquisa do que a sarcopenia em si. Mas se a gente for equiparar mais ou menos valores, né, e transpor isso para epidemiologia clínica, a gente deveria rastrear a sarcopenia. O outro argumento que eu sempre dou, Virgílio, é que a sarcopenia ela está associada a desfechos adversos muito importantes, né, dentre os quais a gente pode citar quedas, fraturas, admissões em hospital, em LPI e a morte, né? Então, quem possui sarcopenia tem aí um desfecho muito mais elevado, 3,5 vezes a associação com morte, né? Essa é uma outra revisão sistemática e meta-análise do Bodar, publicado na PLOS One em 2017. Então, se a gente olhar essas evidências, epidemiologicamente, a gente tem um favorecimento do rastreio, né? Em termos práticos, né, que nem se falou, bom, vai rastrear ou eu parto já para um diagnóstico? Eu acho que tem um custo-benefício elevado você rastrear, né? E se a gente olhar a nossa literatura, a gente já tem até algumas recomendações consensuais, desde do segundo consenso europeu, mas a gente tem também o consenso internacional de sarcopenia publicado em 2019, que a gente chama de ICFSR,
né, um consenso de sarcopenia, ele já recomenda a utilização da escala SARC-F para a utilização no rastreio da sarcopenia, né? Essa escala já foi validada aqui no Brasil, né, pelo grupo de Pelotas, né? Muito bem publicado, aliás, e é uma escala simples, né, de cinco perguntas, né, em que você vai ter poucas alternativas de resposta, de 0, 1 ou 2 pontos, né, para a maior parte dessas questões, e você tem uma nota de corte em 4 ou mais. Então, se você tiver 4 ou mais pontos na SARC-F, você é um caso positivo, né, em termos de rastreio, né? Então, a primeira etapa, né, Virgílio, seria rastrear os casos índices, que a gente fala, assim, casos que o médico ou ele achou por bem rastrear em termos populacionais, em que ele faz isso sistematicamente no seu consultório, ou o fisioterapeuta faz lá no seu consultório, ou outro profissional que atende idoso, ou simplesmente um desses profissionais citados, ele simplesmente está desconfiado que o idoso seja sarcopênico, porque o idoso vem com uma queixa de queda recente. E aí ele vai preferir avaliar, então, mediante uma queixa específica, né? E ele acaba, então, utilizando a SARC-F com rastreio inicial. Não, maravilha. E eu acho que o encantamento de nós brasileiros, e aí meus parabéns ao Tiago, né, que está à frente desse paper junto com o grupo de Pelotas, é que não só ele validou o SARC-F, mas ele trouxe novas informações pela baixa acurácia, né? E eles estudaram isso tudo e acrescentaram, inclusive, a circunferência de panturrilha, que dá um brilho a mais, uma acurácia, né, acima de 79% para esse instrumento na identificação realmente da sarcopenia. E como você mesmo disse, né, Ivan, eu acho que a grande preocupação e o grande objetivo da gente estar rastreando, analisando e abordando esse nosso paciente que está ali no consultório são esses desfechos. Todos os trabalhos, eles são muito contundentes em apresentar para a gente o impacto negativo daquele indivíduo que perde massa muscular. E isso como um dos componentes, né? A dinapenia, como a perda da força muscular, já um marcador isolado, como algumas revisões sistemáticas já mostram para a gente também, e, ao mesmo tempo, uma taxa de mortalidade, tanto que não é à toa que essa mesma medida, a força de pressão palmar e a própria velocidade da marcha, que a gente classifica, como você mesmo citou, como a gravidade do indivíduo sarcopênico associado à massa, são indicadores até de outro índice que em breve a gente vai voltar a falar, que é a própria síndrome da fragilidade no idoso. E esses dois marcadores por si só já são marcadores de morte. E aí a relevância da gente analisar. O componente muscular, né, Ivan, como a gente sabe, ele é responsável ali por uma taxa muito relevante do nosso metabolismo basal. E é o músculo que exerce esse metabolismo basal, que sinaliza para o sistema nervoso central algo que nós também vamos conversar, que é sobre a anorexia do envelhecimento. Então, essa rede fisiológica, né, esses aspectos ou o impacto na saúde daquele que participa da sarcopenia é muito grande, né? Obviamente que todas essas meta-análises, né, que a gente estuda acabam, por vezes, utilizando definições algo diferentes. O cenário no qual esse indivíduo é mensurado também traz uma prevalência um pouco diversificada. Mas como é que você faz, Ivan? O que você faz no consultório para fechar um diagnóstico? Chega aquele idoso que, na sua avaliação, com as múltiplas queixas, a gente resolve avaliar, mas o que você faz para fechar esse diagnóstico de sarcopenia no consultório? Excelente ponto, Virgílio. Isso é importante também a gente frisar em termos práticos, né? Você mencionou o estudo do Tiago, que eu gosto muito, foi publicado na JAM, eu acho que, se não me engano, em 2017, né? Que vai ser citado, obviamente, por nós. Uhum. Eu uso basicamente o SARC-F com a medida da circunferência de panturrilha para aumentar o meu poder, a minha acurácia, né? Então, a circunferência da panturrilha é uma medida antropométrica das mais importantes. Então, a gente pode ir atrás, por exemplo, da pesquisadora holandesa, hoje ela está radicada em Singapura, a Andrea Meyer, que é uma pesquisadora que se dedica muito à sarcopenia, antropometria, e a Andrea tem alguns estudos, né, mostrando que a gente deveria realmente fazer muito a medida da circunferência de panturrilha, não só por uma estimativa de perda ponderal, mas também numa estimativa de perda muscular ou perda proteica, principalmente, né? Então, eu faço a medida, né, da circunferência e utilizo a recomendação do estudo derivado do Tiago, né,
sobre a utilização junto com a SARC-F para eu ter uma acurácia melhor no rastreio. Bom, uma vez, então, que esse paciente é rastreado positivo, né? Então, diretamente agora para a tua pergunta, o que eu faço? Eu sigo a recomendação do consenso europeu, que mostra um fluxo muito claro e muito simples, que é, após eu ter um rastreio positivo na SARC-F, seja ela sozinha, seja SARC-F com circunferência de panturrilha acoplada, eu deveria, então, fazer uma mensuração na força de pressão palmar utilizando um dinamômetro, né? Então, eu utilizo isso. Na minha prática, eu acho mais simples eu utilizar um dinamômetro eletrônico, e eu vou falar os pormenores disso daqui a pouco. Se eu faço um dinamômetro, verifico, então, a força palmar desse meu paciente, então, dou a orientação correta, o paciente fica a 90 graus com o braço dominante, então ele faz pelo menos aí 3 tentativas de preensão, eu faço uma média, e aí eu vejo que ele está abaixo do esperado. O que é isso, né? Então, é uma questão prática da maior relevância. Eu prefiro assumir ainda valores que talvez não sejam os melhores ideais, se a gente olhar principalmente para o Brasil, mas eu assumo que para homens o corte abaixo de 27 kg força e para mulher abaixo de 16 kg força. Eu uso essa referência muito baseado em vários estudos. Eu posso citar, por exemplo, muito bem feito do Richard Dodds, né, que é um estudo que ele verificou aí mais de 62 mil pessoas e através de uma reunião de vários dados de coortes, mas o problema é que isso é lá no Reino Unido, né? Mas eu vejo, às vezes, muita controvérsia mesmo em estudos dentro da América Latina, por exemplo. Alguns dados que eu vejo que foram publicados pelo Tiago Alexandre na UFSCar, alguns dados que nós já olhamos no FIBRA, alguns dados que vêm dos derivados do estudo SAB. E aí, quando eu olho isso, tem uma heterogeneidade grande, porque o Brasil é muito heterogêneo, né? E aí eu acho que é melhor a gente ter alguma medida dentre as mais utilizadas do que simplesmente eu não fazer nada, né? Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa muito prática de assistência, né, ambulatorial, e até as minhas pesquisas são voltadas até para facilitar a vida das pessoas, não para complicar. Então, acho que a gente tem que ter uma referência, né, e parar com essa questão de, mas essa é melhor, aquela é pior. Ok, mas o problema é que essas pessoas que ficam discutindo muito essas notas de corte, muitas vezes não atendem ninguém. Isso que eu acabo vendo. E como nós, né, eu, você e quem nos ouve, muitas vezes atende muitas pessoas, a pessoa tem que ter um norte, ela precisa ter uma referência. Depois ela pode adquirir outra durante a sua vivência e seus estudos, mas eu acho que menos de 27 para homens e menos de 16 para mulheres é uma nota muito inclusiva, porque eu acho que isso, em termos clínicos, é bom. Então, a partir do momento que você tem um dinamômetro mostrando uma pressão menor do que o esperado para homens e mulheres, né? Então eu tenho o que a gente pode chamar de sarcopenia provável, que é o que você já citou muito bem, né, Virgílio? A dinapenia, né? Então, a baixa força muscular via dinamômetro manual. Bom, em seguida, o recomendado pelo Consenso Europeu é que a gente, então, olhe para a massa muscular, para confirmar que aquela perda de força tem uma associação com a diminuição da massa muscular. Existem diversos métodos, né, Virgílio? Você sabe muito bem que isso vai desde a ressonância, a tomografia de músculos como quadríceps, por exemplo, até a bioimpedância, por exemplo, ou fórmulas como fórmula de Lee, por exemplo, que fazem estimativas de massa muscular. No entanto, hoje em dia há uma recomendação um pouco mais específica para a utilização em termos de custo-benefício, acurácia versus custo versus complexidade do exame versus segurança contra radiação ou campo magnético, vamos dizer assim, que se faça, então, uma densitometria corporal total, né? Então, basicamente a mesma densitometria que nós fazemos, por exemplo, para verificar uma osteoporose no paciente, mas ela vai ver não só o aparelho ósseo, ela vai ver o aparelho ósseo muito mais de forma generalizada, não tão específica, mas ela também vai ver a quantidade de água corporal, gordura e massa muscular. Dentro desse exame, nós temos que olhar o índice de Baumgarten, ou também o que a gente pode chamar de índice de massa músculo-esquelética, o SMI também, Skeletal Muscle Mass Index, né, o SMI. E esse índice de Baumgarten, então,
é a referência da massa muscular, e que, mais uma vez, tem uma variação ainda sobre o que seria a melhor referência. Eu utilizo menos que 7 para homens e menos que 5,5 para mulheres. Também já é uma recomendação do nosso Consenso Internacional de Sarcopenia, que eu participei da escrita desse consenso, é também do Consenso Europeu e é a opinião de vários especialistas, né, que fazem publicações nessa área, né? Então, eu também acho que é um valor razoável para a gente usar. Também, da mesma forma que a força de preensão manual, há uma controvérsia, né? Uma controvérsia no sentido de variação nesse número, vamos dizer assim, para homens e mulheres. Mas eu acho que, novamente, a gente tem que partir de algum ponto. Visto, então, baixa massa muscular, nós temos o diagnóstico de sarcopenia definitivo, né? E aí, o consenso europeu, finalmente, Virgílio, recomenda, então, como você sabe bem, que a gente verifica se há uma sarcopenia grave. No caso, então, fazer algum teste para ver a funcionalidade muscular. Isso pode ser uma medida, né, da velocidade de marcha, né, através de um cronômetro, né? Você vê a velocidade de marcha desse indivíduo, ou um teste de um TUG, por exemplo, um Get Up and Go, por exemplo, um teste, né? Então, um teste de levantar, fazer um percurso e voltar a sentar na cadeira. O importante é que esse teste tem que mostrar uma disfunção, uma perda de função da mobilidade, né? E isso, então, caracteriza o que o consenso europeu chama de sarcopenia grave. Eu queria lembrar que não só o consenso europeu faz essa recomendação de fluxo diagnóstico, mas também o nosso consenso internacional, publicado quase sincronicamente com o consenso europeu, em 2019, ele também já fazia, né, menção a se utilizar o consenso europeu justamente, foi um consenso entre todos nós presentes, mais de 35 pessoas lá envolvidas, né, nas nossas reuniões. Nós recomendamos, então, que se utilizasse o consenso europeu, porque é um material muito rico, muito bem feito, muito sólido, e por que nós, então, um conjunto de pesquisadores, né, e estudiosos internacionais ali, recomendaria uma outra forma ainda de se fazer o diagnóstico, seria um confundidor. Então, nós afirmamos, então, se utilizar os critérios do consenso europeu. Não, maravilha. E é óbvio, né, Ivan, que assim, cada um desses critérios, até mesmo todos os autores que participaram, tanto do consenso europeu quanto do consenso internacional, obviamente a gente tem que caminhar em conjunto de uma série de investigações para as métricas de populações, né, de subgrupos populacionais, os asiáticos, né, os anglo-saxões e a gente aqui na realidade. Em breve nós vamos fazer só um ponte aérea só sobre pontos de corte. O grupo com estudo, né, da Rede Fibra, a gente está desenvolvendo um site exclusivamente para verificar os pontos de corte por faixa etária. No caso de força de preensão palmar, o site já está pronto, está quase terminando agora, de um paper, né, que a gente publicou agora em 2020 na PLOS ONE, um trabalho imenso, com um método estatístico extremamente rebuscado e difícil leitura. A ideia é mastigar, colocar num site, apresentar isso como uma forma de verificar para aquele idoso, naquela faixa etária, qual é o ponto de corte adequado. Assim como as curvas de crescimento infantil, as curvas percentilares, a ideia é fazer uma distribuição para a velocidade da marcha e fazer a mesma distribuição para a força de preensão palmar. Mas eu concordo em gênero, número e grau, Ivan. Até que isso esteja pronto, a gente tem que ter uma métrica. E o que eu vou fazer na minha prática? Vou usar pontos de corte muito bem estabelecidos. 0,8 metros por segundo, velocidade da marcha, o clássico que é observado, e 27 masculino, 16 para as meninas, né? Porque uma vez que a gente faz esse diagnóstico, a gente traz esse potencial, e o que é mais legal, né? Em geriatria, né, Ivan, a gente fala muito em cuidado, em gerontologia, a todo instante a gente fala do esteio de proteção que a gente aprendeu com a equipe da enfermagem, né? Florence Nightingale e as inúmeras outras profissionais dividindo isso com a gente. Mas aqui, sarcopenia, a gente está falando de cura. A gente está falando de uma intervenção terapêutica onde eu tenho um potencial imenso para melhorar metabolismo basal, melhorar a marcha, melhorar equilíbrio, reduzir internação, reduzir morte do meu paciente com algumas poucas e pequenas medidas. Ou seja, eu sei fazer o diagnóstico, a gente já tem um CID específico, eu sei os critérios de como estabelecer e investigar, e aí eu pergunto para ti, como é que eu vou pegar esse indivíduo que tem, por exemplo, uma sarcopenia estabelecida, não uma sarcopenia severa, vamos pensar num quadro inicial, como é que a gente vai abordar esse indivíduo?
tanto enquanto eu, médico no consultório, e enquanto equipe multiprofissional? O que você conta e sugere para a gente? Muito bom. Esse é um ponto sensível que isso nós vamos retomar quando a gente falar de fragilidade e eu acho que você vai concordar com a minha opinião. Inclusive, a gente vai agora publicar um editorial na Journal of Frailty and Aging falando justamente essa polêmica com relação à fragilidade e que, na verdade, a gente vai trazer também para a sarcopenia. O que eu vejo é muitas pessoas falarem sempre quase um mantra, né? Exercício físico, boa nutrição, principalmente proteína. Ok, eu concordo. Eu acho que tem que ser feito isso tanto para a fragilidade quanto para a sarcopenia. No entanto, né, Virgílio, o que eu acho que a gente tem que frisar muito aqui no Ponte Aérea é que a sarcopenia ocorre quando? Então, a maioria dos pacientes entra em sarcopenia, a grande parte deles, muito frequentemente após o evento agudo. Então, aquele paciente, por exemplo, recentemente eu tive um caso de um paciente que entrou andando no hospital, teve uma descompensação de uma insuficiência cardíaca com uma fibrilação atrial aguda e uma infecção urinária, e esse paciente saiu de cadeira de roda, fazendo fisioterapia diariamente, 2 vezes por dia lá. Então, o que aconteceu com ele? Quando eu fui olhar para ele, ele preenchia totalmente o critério de rastreio, dinamômetro ruim, não precisa nem falar, eu não consegui ainda medir a massa muscular por N questões técnicas, mas óbvio que não vai ser surpresa dele estar sarcopênico, né? Então, esse é um cenário. O cenário 2 é aquele idoso que entra em sarcopenia por questões crônicas. Exemplo clássico, diabetes mellitus. Descompensado por muito tempo, o paciente começa ou ele já está inativo, ele vai ficando menos ativo, né? E aí, por questões fisiopatológicas, ele vai entrando na sarcopenia. Ou seja, a grande mensagem é: olhe para o que deve ter ocasionado esta síndrome geriátrica chamada sarcopenia. Por que eu falo isso? Eu friso que é uma síndrome geriátrica porque a sarcopenia ela pode ter simplesmente uma manifestação inespecífica, né, Virgílio? Pode ter fadiga. Eu posso ter quedas. Eu não tenho um quadro característico que eu falo, olha lá, olha esse sintoma, é sarcopenia. Não, é uma síndrome geriátrica. Então, ela pode ter várias apresentações. E também, da mesma forma, uma pluralidade grande em termos etiológicos. E, muitas vezes, nunca isolados, até em combinações, né, de etiologias diversas. Então, eu acho que o primeiro ponto que eu queria frisar para os nossos amigos aí que nos ouvem seria prestar atenção na questão etiológica. O que levou o indivíduo a desenvolver sarcopenia? E aqui, se você me permite, eu posso listar algumas causas que eu julgo que são as mais comuns, pelo menos na prática do dia a dia da nossa atividade. Que tal? Claro, com toda certeza. Esse é o nosso papel. Então, eu separaria em grupos para facilitar, né? Então, primeira questão nutricional. Então, lembra disso. Aquele paciente que come pouca proteína, que come pouca caloria, aquele paciente que tem deficiências de micronutrientes, aquele paciente que tem transtornos de absorção, transtornos gastrointestinais e aquele paciente que tem uma anorexia primária ou secundária, esse paciente é um paciente que ele é muito vulnerável a desenvolver sarcopenia, tá? Em termos etiológicos. Se a gente sair um pouco da questão nutricional e ir para a questão da mobilidade, né? Então a gente tem que lembrar que a imobilidade, o descondicionamento, o repouso excessivo no leito, que a gente ainda combate, né, Virgílio? Bad Você rest. como eu, né, exato, bad rest, né? Lembra nosso saudoso professor John Morley, né, um dos meus mentores aí que aposentou recentemente, ele sempre falava bad rest for dead people, ou seja, o repouso é para morto, né? Óbvio, claro, né? Sim, Tem várias exceções, a gente sim. sabe disso. Mas para lembrar, na verdade, que a gente não pode olhar e estar lá no século XVIII, em que o médico passava uma vez por semana para ver alguém dentro de um sanatório ou de um asilo e falava assim, olha, fica aí de repouso para você recuperar. Né? A gente está no século XXI, então a gente sabe que sarcopenia é um problema, fragilidade é um problema, que a gente tem perda muscular, a gente tem ótimas evidências, então a gente tem que realmente se mobilizar, e a gente tem ótimos profissionais como educadores físicos, fisioterapeutas, né? A própria equipe médica hoje, os geriatras, tem essa formação já de contrapor essa questão do repouso, né? Então, não esquecer que não só isso, mas um estilo de vida sedentário, uma baixa ativação metabólica, né, com uma baixo coeficiente físico, né, de atividade.
Isso é muito, muito importante, né? Não esquecer que também algumas drogas podem facilitar a sarcopenia. A corticoide, por exemplo, prolongada, é uma delas, né? Então, a gente não pode esquecer que a questão da prescrição, né, é muito importante. O médico tem esse papel iatrogênico, né? E, finalmente, doenças, né? Quais doenças que a gente tem que prestar muita atenção? Óbvio que as doenças ósseas, como a osteoporose, que ela tem um feedback negativo com o músculo, então você vai entrar em sarcopenia ou vice-versa. A osteoartrite, porque limita demais a atividade, ela gera dor, né? Então ela gera insuficiência muscular. A gente não pode esquecer das questões cardiorrespiratórias, como insuficiência cardíaca, o DPLC, as questões metabólicas, como diabetes, as questões tiroidianas, as questões do hiperparatiroidismo. Causas neurológicas, como a sequela pós-AVC, por exemplo, e outras doenças crônicas, né, como demência, como esclerose lateral amiotrófica, pelas limitações físicas, câncer pela sua caquexia e, finalmente, as insuficiências renais e hepáticas, porque justamente são doenças depletadoras, né, que a gente fala, o Austin disorder, são aquelas doenças, então, que elas não causam uma caquexia, mas elas causam uma síndrome consumptiva, né, no paciente, né? Então, eu queria, a primeira coisa, lembrar os nossos amigos aí que nos ouvem de olhar para as causas etiológicas da sarcopenia, porque não adianta eu prescrever, Virgílio, né? Pelo menos é a minha visão, Sim. depois eu quero ouvir teu comentário, mas assim, não adianta eu prescrever um monte de proteína, eu dou leucina, eu falo para o paciente fazer musculação de alta intensidade, só que o diabetes continua ruim, a insuficiência cardíaca está mais ou menos, né, eu estou dando exemplos aqui. Porque eu não vou conseguir tratar esse paciente, porque a etiologia está lá, isso é um princípio médico básico, né? Então, se eu não trato a etiologia, e ela pode ser tratada no caso, né? Obviamente, em grande parte deles, né? Infelizmente, alguns não, mas a grande parte eu consigo ter algum manejo, né, na etiologia. Eu não vou conseguir ter uma boa resposta, né? E aí, finalmente, as recomendações gerais para a sarcopenia seria a atividade física e uma boa nutrição. E aí eu queria até parafrasear você, né? Você sempre fala isso, olha, não adianta suplementar alguém que não come bem. E é verdade, eu concordo totalmente com você, Virgílio. Não adianta eu dar uma lata de um suplemento e simplesmente a pessoa não come nada, né? Então, eu não estou suplementando, eu estou substituindo, né? É uma outra questão. E aí eu tenho que acertar a dose que eu vou fazer desse suplemento, que na verdade é uma substituição alimentar. Então, eu tenho que garantir caloria, bastante caloria, porque quem não tem caloria não sintetiza proteína. Porque se eu não tenho caloria suficiente, quando entrar a proteína, ela vai ser quebrada para virar açúcar, porque eu vivo de glicose, eu tenho que ter combustível. Agora, se eu como muito bem e me sobra essa energia, e essa energia vai virar glicogênio no músculo, o músculo fica tranquilo para fazer síntese muscular, síntese proteica, né? E o meu fígado também vai deslocar o seu metabolismo para isso. Então, eu tenho que primeiro dar caloria. Primeiro. Segundo, obviamente, eu tenho que garantir proteína, né? Então, proteína vegetal, proteína animal, que seja, né, a gosto do nosso paciente, mas eu tenho que dar uma carga de proteína. Quanto de carga de proteína? Essa é a grande discussão e isso é extremamente debatível, mas, em linhas gerais, a gente assume que, se eu tiver uma pessoa com sarcopenia, eu tenho que trabalhar preferencialmente entre 1,2 e 1,5 grama de proteína por quilo de peso. Essa é a conta que eu deveria fazer, né? É um intervalo grande de 1 até 2 gramas por quilo, mas as melhores evidências que mostram uma recuperação em componentes de sarcopenia, como força principalmente, mostram as evidências principalmente em 1,5 grama por quilo, mas algumas evidências também em 1,2 grama por quilo, né? Então, isso é uma questão importante. Uma outra questão que sempre a gente tenta recomendar são aminoácidos de alto valor biológico, de cadeia ramificada, como isoleucina, leucina, valina, né, que são fundamentais, né? Não adianta eu dar, por exemplo, só proteínas à base de colágeno, por exemplo, porque eu não tenho aminoácidos de grande valor biológico multifragmentados. Então, eu tenho que tomar um pouco de cuidado em como que eu vou suplementar, então, esse paciente também em termos de proteína. E aí eu tenho que lembrar que não adianta, e essas evidências estão aí, a gente vai também dar elas na nossa lista de referências, se eu for dar
proteína. A proteína sozinha não faz verão, a gente diz, né? Ela não produz síntese proteica. Eu preciso ativar a proteína juntamente com o exercício resistivo, principalmente. Então, eu tenho que ativar a síntese muscular. Então, não adianta ficar dando um monte de suplemento para o idoso que está acamado. Ele não vai reverter a sarcopenia nunca, né? Então, eu preciso tomar cuidado com isso. E o fato que é muito interessante, agora, para fechar, né, falando um pouquinho só sobre a atividade física, o exercício, acabou de ser publicado na JAMDA, o Journal of American Medical Directors Association, se lê JAMDA, né? O Ahmed Negm, ele acabou lá de Toronto, ele acabou de publicar uma revisão sistemática e meta-análise em rede sobre tratamentos com sarcopenia. O que eu acho que ele somou muito com essa publicação dele, que está ainda em prelo, está em press lá na JAMDA, ele mostra que realmente o exercício e a nutrição são componentes fundamentais para tratar sarcopenia. Mas o que é interessante é que ele analisou especificamente as terapias de atividade física, e o que ele viu que a melhor atividade física com maior tamanho de efeito para a redução de sarcopenia seria a combinação entre exercício resistivo e atividade aeróbia. Olha só, Virgílio. Então, o que é o ideal, traduzindo? A gente prescrever que o paciente, por exemplo, caminhe 3 vezes por semana, 1 hora, por exemplo, tentar um pique crescente, né, um aumento de velocidade de marcha, né, progressivamente ao longo das semanas, né? E também que ele faça, então, exercício resistivo, traduzindo em uma linguagem simples, musculação, né? Lembrar que os idosos sempre têm um risco maior de lesão, então a gente sempre advoga que um profissional habilitado, um educador físico, um fisioterapeuta com treinamento específico, deveria, muitas vezes, acompanhar esse paciente, pelo menos treiná-lo inicialmente, para evitar algum tipo de lesão e garantir uma recuperação mais rápida. No nosso consenso internacional, que a gente publicou recentemente agora, sobre as recomendações de atividade física em idosos, a gente tem até um quadro específico, vai estar nas nossas referências, é gratuita a publicação. Tem um quadro específico sobre como prescrever atividade física para o idoso sarcopênico, para a gente não tomar o nosso tempo aqui no ponte aéreo. E, finalmente, a questão emblemática da vitamina D. Né? Lembrar que existe já meta-análise sobre suplementação de vitamina D para o idoso sarcopênico, e a única questão que vale realmente a pena é quando você tem uma vitamina D efetivamente baixa, então, abaixo de 20, sem dúvida, mas parece que abaixo de 30 a gente já começa a ter também uma vantagem. Então, idealmente, é deixar 30 nanograma por decilitro, né, de vitamina D. Caso contrário, faça a reposição. Agora, a regra é o seguinte, a gente só pode repor vitamina D e ter um benefício da vitamina D se eu tiver com atividade física, principalmente resistiva. Esse, pelo menos, a evidência pode repor vitamina D na seguinte conjuntura. Você tem que garantir primeiro o básico. O que é o básico? O paciente faça exercício resistivo, que ele tenha uma carga de ingesta proteica e calórica adequada, principalmente com aminoácidos de alto valor biológico, e que a vitamina D dele esteja baixa. Quando a gente fala de músculo, abaixo de 30 nanogramas, por exemplo, já é um nível baixo pensando em sarcopenia. Então, aí deveria ser, então, reposta a vitamina D também. Tá? Lembrando que os anabolizantes, quaisquer que sejam, testosterona, derivados outros, eles não têm papel na sarcopenia, a menos que a sarcopenia tenha uma relação com hipogonadismo, né, que aí é uma questão muito específica. Não, maravilha, Ivan. Eu acho que é justamente isso, né? A complexidade que a sarcopenia traz para a gente é uma percepção desse todo, né, que é cuidar de uma pessoa. E o papel, né, que a gente sempre associa da equipe multiprofissional no sentido de trazer, como você mesmo disse, né, a alimentação como esteio principal, o movimento como elemento essencial para isso tudo, isso é muito importante. A grande questão é que, culturalmente, a nossa estrutura, na qual todos nós estamos inseridos, a gente tem uma alimentação que não fomenta
adequadamente, né, um tipo de desenvolvimento que o nosso corpo efetivamente necessita, e mais do que isso, né, nós somos, entre aspas, treinados a não nos movimentarmos. E, em consequência, aquele indivíduo que chega para a gente no consultório aos seus 75, 80 anos de idade, para auxiliá-lo a ter uma reeducação alimentar, já com todos os processos fisiológicos de redução do tamanho do estômago, elevação do pH, alteração do P450, velocidade de digestão, que já sofre as suas alterações fisiológicas, isso acaba sendo difícil. E mais do que isso, todas as morbidades que esse nosso idoso apresenta, ele sobrecarrega, ele sobrepõe, ele interfere nesse metabolismo, né? Interfere diretamente em tudo aquilo que a gente analisa e propõe. Eu não me esqueço dos trabalhos do querido Douglas Padon Jones, né, na Universidade do Texas, onde ele claramente observa, tanto no jovem quanto no idoso, a oferta proteica traz efetivamente um aumento de quase 50% da síntese, mas é a proteína mais o exercício que traz efetivamente uma síntese proteica de quase 100%. E esse potencial de cura, obviamente que é um potencial. O que a gente observa, eu tenho certeza que você vê da mesma forma, aqueles indivíduos que fazem uma aderência àquilo que Hipócrates já falava lá no passado, comida e exercício, aqueles que têm essa aderência não só melhoram a própria sarcopenia, mas a qualidade de vida e uma série de outras morbidades, e aí é muito nosso papel enquanto gerontólogo, enquanto geriatra, que é orientar esse indivíduo para que ele aprenda o que é a própria saúde dele, para que ele possa, a partir desses mecanismos, não necessariamente doentes, não necessariamente desequilibrados, que ele atinja o seu platô máximo, né, de autonomia, independência e qualidade de vida. A grande verdade é que as doenças crônicas, né, Ivan, que hoje são aí responsáveis, né? Os dados mostram para a gente 74% das causas de mortalidade, as cardiometabólicas, com esse impacto tão nocivo, e a gente observa nos trabalhos, né, de subgrupos de veganos, nos subgrupos de indivíduos que têm alimentações diferenciadas, que esses indivíduos têm plant-based food ou têm outros mecanismos de proteção que o próprio organismo se apropria desses micro e macronutrientes, qualidade de vida bem diferente daquilo que a grande população, em especial o ocidental, sei que o oriental também, mas que o ocidental ele vem em sentido. Então, esse carro, sarcopenia, já a gente faz esse link também em breve, né, em próximos bate-papos com a fragilidade, ele é muito importante entender que não é só, como você mesmo disse, comida e exercício. É um complexo de questões onde a comida e o exercício eles estão presentes dentro disso tudo, né? Eu acho que com isso a gente faz um apanhado geral, né? Como você mesmo disse, a gente vai deixar parte das referências aqui. E essa discussão, né, Ivan, isso não termina aqui, né? A gente vai continuar conversando longamente sobre essa questão, sabendo o forte impacto que isso traz para a qualidade de vida, né? Em especial isso, né? A autonomia e a independência dos nossos idosos, né? Muito bom, Ivan, muito bom. Pelo menos na nossa pauta aqui que eu tinha anotado, a gente cumpriu aí esse bate-papo nesse nosso tempo de 45, 50 minutos de voo, mais ou menos. Você tem alguma consideração a mais, alguma coisa que você queria deixar aí para a gente? Muito bem. Eu acho que o piloto já sinalizou para a gente estar pousando, né? A nossa ponte aérea, a ponte aérea é tradicional 45, né? Se o tempo tá Isso. bom, né? Mas eu só queria fechar, eu acho que essa nossa discussão, Virgílio, lembrando que, por exemplo, no Consenso Internacional, a gente faz uma recomendação que a gente deveria ver o efeito de tratar a sarcopenia de uma das três formas, né? Então, a aquisição de um ponto no Short Physical Físico. Performance Better, o SPPB, um incremento de 0,1 metro por segundo na velocidade de marcha e uma melhora no Sarcol. O Sarcol é um app, né, que a gente tem para celular. Deixa eu até pegar o meu, ver se eu ativo ele aqui, para mostrar para o nosso público. Então, aqui, ó, esse daqui... E o não vai dar... Ah, deu para ver. Esse daqui, ó. Não vai dar para ver, Ivan. Tá quase aqui. Eu acho que não dá, não está tão espelhado. Infelizmente, está espelhado aí. Põe o link. Então, o Sarcol é um instrumento gratuito que você pode ter no celular ou no desktop, e aí você vê qualidade de vida associada à sarcopenia, algumas perguntas, né? Uma melhora do Sarcol. Eu só queria registrar, assim, na minha vida prática, eu olho muito para a recuperação da massa muscular e da
principalmente para a redução da dinapenia. Então, essa melhora do rendimento, né? Não só um incremento da velocidade de marcha, ou o incremento do SPPB, uma melhora no Sarcol, né? Então, se 4 anos depois, né, de participar do consenso, eu já tenho uma visão um pouquinho diferente. Talvez eu escreveria de uma outra forma, né, mais prática e menos evidência, talvez. Como a gente está justamente fazendo isso hoje aqui no Ponte Aérea, eu acho que vale essa recomendação. É isso. Não, perfeito, Ivan. E assim, é algo prático, é algo simples, como a gente tem o estetoscópio, quando a gente tem o esfigmomanômetro, o dinamômetro é parte da nossa prática, ele tem que estar em toda consulta, em toda avaliação, e assim, a gente utiliza esse sistema computacional, a gente consegue observar até em gráficos de consultas a cada 3 meses, 4 meses, como é que aquele paciente está se desempenhando ao longo de anos de acompanhamento, né? Eu uso o dinamômetro desde 2014, 2015, mais ou menos, e eu tenho pacientes dessa mesma data que eu observo a perda natural do envelhecimento ou outras perdas agudas, como você mesmo citou. É uma descompensação de um DPOC, é um fenômeno agudo de uma internação, como ele sai, e como é possível, não vamos entrar nesse detalhe, mas memória celular, resposta mitocondrial e N outros fatores da possibilidade desse potencial de melhora, né, Ivan? Maravilha, maravilha. Exatamente. Tá ótimo, É isso, meu Obrigado amigo. pelo papo. É isso, eu que agradeço. Vamos aí começar aí com o pé direito a essa nossa segunda temporada. E daqui a 15 dias, vamos lá, mais um voo ponte aérea. Com certeza. Um grande abraço para Um você aí, abraço, meu amigo. Até logo. Tchau, tchau. Um Tchau, abraço a tchau. todos.